things are possible. Only believe. A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Cristo, disseste que irias guardar-me e prometeste para sempre amparar-me. Estive tão perto de te abandonar, mas tua presença tornou-se tive que orar. E Jesus disse: vem para a água, descansa em mim. Eu sei estás sedento, te posso nutrir. Eu vi a tristeza e a dor, cada lágrima enfim, e só vim pra lembrar-te, foi por ti que morri. Cristo, perdoa a minha descrença e me transforma num vaso de bênçãos. Quero entregar-te meus dons e meu ser. Quero ao teu lado, feliz afinal, pra sempre viver. E Jesus disse: vem para a água, descansa em mim. Eu sei estás sedento, te posso nutrir. Eu vi a tristeza e a dor, cada lágrima enfim, e só vim pra lembrar-te, foi por ti que morri. Deus vos abençoe, ouvintes, através de sua palavra, vivificada pelo Espírito Santo da graça. Amém. Uns homens jogadores passavam a noite jogando e bebendo numa cantina. Certa noite,
começaram a comentar enquanto jogavam. Comentar um com o outro. Não há coisa mais como cristãos. Todos são os verdadeiros hipócritas. Fumam, bebem, vão a todos os lugares, acrescentando. Suas mulheres cortam os cabelos, pintam suas caras, suas unhas, andam de trajes masculinos, de trajes sumários, de roupas imundas. Afinal de contas, não existe mais cristão. Bom, um outro jogador concordou. É verdade. Todos são os verdadeiros hipócritas, os igrejeiros hipócritas. Mas não há mais verdadeiros cristãos. Isto eles estavam comentando lá no berço do Evangelho, na América do Norte. Cada um concordou, mas um deles, jogando ali, parou, ficou assim um tanto cabisbaixo enquanto ouviu o comentário e exclamou com voz veemente: espere um pouco. Eu conheço uma pessoa que é cristã, verdadeira. E eles, admirados da interferência do colega, disseram: mas qual é essa pessoa que você conhece? Que é de fato uma cristã? Ele disse: é a minha esposa. É a minha esposa. Dali partiu um desafio. Um desafio. Vamos em casa agora. Ah, mas é fora de hora? Não é hora de fazer visita em casa, né? Vamos provar que ainda há cristão. E foram para a sua casa. Chegando lá, foram recebidos de uma maneira surpreendente. Com toda a educação, aquela mulherzinha, humilde, recebeu aqueles homens com seu esposo. Lhes ofereceu assento e logo ele pediu presunto com ovos. E ela foi preparar presunto com ovos para os beberrões jogadores. E então logo ela voltou com a comida preferida pronta. O marido tomou a vasilha, a bandeja, naturalmente, com aquele presunto com ovos, e atirou no piso, gritando brutamente: você sabe que eu não gosto de presunto com ovos desta maneira? E por que você me faz isso? Ela disse: ó, querido, me desculpe, eu vou fazer outros. Se desculpou com aqueles colegas beberrões, jogadores, apanhou o presunto com ovos no piso, limpou o piso e voltou para a cozinha. E de lá da sala eles ouviram aquela voz humilde, cantando: carregaria Jesus a sua cruz sozinho? Porventura, não carregaria eu também a minha? O resultado, ouvintes, foi este: é que logo o Espírito de Deus desceu naquele lar. O ambiente foi completamente transformado. E aqueles jogadores foram salvos ali mesmo, inclusive o marido da mulherzinha cristã.
Sem palavras, disse São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3. Ela ganhou o seu marido bêbado jogador com os demais jogadores. Essa é a mulher pregadora. Ali está o púlpito da mulher. Este é o púlpito que Deus deu para a mulher. Dali ela pode ganhar marido, pode ganhar outras pessoas. É a plataforma dela, que Deus deixou para ela. Mas vamos destacar uma coisa aqui, nesta história, que é um fato real, sobre o desafio daquele homem. Um momento, eu conheço uma pessoa que é cristã. Naturalmente, Elias, em um outro extremo, sendo ele um homem de Deus, não um jogador, não um bêbado, mas um profeta de Deus, depois de pregar corajosamente contra Jezabel e Acabe e a prostituição de Israel, então se escondeu numa caverna, achando que só existia ele de resto. Quando Deus veio a ele, ele disse: Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, só resta eu. Me tira agora, me leva deste mundo. Mas Deus disse para ele: Elias, ainda existem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Ainda há coisa como cristãos, ainda há moças, ainda há moços, ainda há mulheres, ainda há homens, ainda há crianças que temem o nome do Senhor, que não têm se acovardado diante da opressão maligna deste século, porque o diabo tem feito uma pressão terrível, tomando posse de todos os meios pelos quais um pai de família deve ganhar o seu pão de cada dia. E muitos deles têm que perder os seus empregos porque não mentem. Muitas delas não podem trabalhar porque não são de boa apresentação para o mundo. Isto quer dizer, não se vestem imoralmente, não se rebocam e não servem de iscas para os homens. Então não servem para determinados empregos. Este é um fato real que um homem de bom senso tem que concordar, estar não ao meu lado, mas ao lado desta verdade. Ainda há um pouco que sustenta a fé apostólica. Ainda há alguém que sustenta a fé de José, a fé de Daniel. Eu não posso deixar de pregar falando nessas pessoas. É o evangelho que eu conheço. Eu não posso citar evangelho de homens que se acovardaram. Eu não posso pregar evangelho de Zedequias. Eu tenho que pregar evangelho de Micaías. Eu não posso pregar evangelho de Ananias. Eu tenho que pregar evangelho de Jeremias. Aqueles que conhecem a Bíblia entendem, estão compreendendo o contraste que existe entre um e o outro. Se é que eu quero pregar a verdade para o povo, então eu devo pregar a vida destes homens, os quais constantemente tenho citado e continuarei citando. São homens que já selaram o seu testemunho com o seu sangue, com suas vidas. Selaram o testemunho sendo cerrados vivos, sendo presos, encarcerados, mutilados, deserdados, deportados,
por causa da umbridade de Deus sobre eles, por causa do Espírito Santo neles. Esse é o evangelho que nós precisamos. Nós não precisamos de um evangelho de saia curta. Nós não precisamos de um evangelho de pano quente. Nós não precisamos de um evangelho podre, de um sal insípido. Nós precisamos de um evangelho que é um sal verdadeiro, que quando cai na ferida, arde. Nós precisamos do evangelho que é luz. Eu, pelo menos, preciso de um evangelho que é luz. Preciso de uma palavra que me açoita, porque o maior inimigo que eu conheço sou eu, o ego. O eu, não é você que não gosta de mim. É o ego, sou eu, o eu, Joaquim Gonçalves. É o maior inimigo que eu conheço. O maior amigo que eu conheço é Cristo. É a palavra, porque esta me corrige, esta me exorta. Portanto, quando me coloco diante do povo, eu estou sendo corrigido com o povo. Esta palavra tem que ter efeito em minha vida. Então, ouvintes, daí o fato de nós constatarmos pela luz do Espírito Santo que o espírito do erro, o espírito de mentira religiosa, o espírito do engano religioso tem caído sobre a terra. E não há mais solução para a terra. Não. Vocês fiquem sabendo que cada carnaval que vem sobre um país é uma desgraça que vem sobre aquela nação. Ela pagará caro pelo resultado de cada carnaval. Cada carnaval é um reavivamento de Satanás. É um reavivamento da carne. Isto é certo, e vocês esperem sempre o resultado acompanhando. Mas nunca observam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Não percebem o juízo. Se não percebem a voz de Deus, não percebem também o juízo. Estava lendo em Deuteronômio, aqui no capítulo 29, versículo 19 e versículo 20. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, vocês leiam o capítulo 29 de Deuteronômio, versículos 19 e 20, vou destacar nesse instante. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme ao bom parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. No Velho Testamento está escrito: o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Isto quer dizer que aquele homem morreria. Fisicamente falando, o que no Novo Testamento significa morte espiritual. Apaga o seu nome do livro da vida. Oh, que tristeza, que grande tristeza e que desgraça terrível é quando o homem está na maldição e diz: não, terei paz no coração. Meu coração não condena. E começa a andar sob o seu bom parecer, enchendo o seu coração de males, de malícias, de adultérios, desejando a mulher do próximo. E a mulher desejando o marido da outra. Isto é uma coisa desonrosa. Isso não é amor genuíno. Vocês fiquem sabendo, todos que me ouvem, leiam Romanos capítulo 7. Qualquer mulher que se divorcia de um homem e se casa com outra, a Bíblia diz que ela é adúltera.
Não há outra marca para ela, senão adúltera. Você que está me ouvindo isto e pensa em divorciar-se pelo motivo que for, você terá que ficar sozinho o resto de sua vida. Leia os Romanos capítulo 7. Enquanto seu marido for vivo, você não pode ser de outro marido. Diz a Bíblia, não sou eu. E a Bíblia diz que você é uma adúltera se você divorcia e se casa com outro. Portanto, todas essas artistas que passam por 5, 6, 10 homens e publicam em revistas, em televisão, dando essa lição para as famílias, leiam Romanos 7 e vejam o que elas são. Veja qual o conselho que a humanidade está recebendo delas. Vejam, e as revistas publicam como vantagem: artista deixou o artista tal e se casou com o tal. Mas leiam Romanos 7 e vejam o que elas são. Não sou eu quem estou dizendo, veja a Bíblia. Isto é uma coisa desonrosa, isto é o diabo, mas a Bíblia diz que eles dizem sob o espírito do engano, sob a doutrina de seus falsos pregadores, de seus falsos doutores, amontoados para si, conforme suas próprias concupiscências. Porque todas elas têm evangelho, todas elas têm pastores, todas elas têm líderes, mas eles não têm espinhaço para mostrar estas coisas para elas. Que elas são adúlteras diante de Deus. Leiam Romanos 7. Eles não têm espinhaço para mostrar para os homens que Jesus disse que se um homem olha para uma mulher e a cobiça no seu coração, já adulterou com ela. E se ela está devidamente vestida para provocar aquele adultério, embora sendo a virgem, embora sendo a mãe de família, que nunca tenha tido aquela intenção, ela também cometeu adultério diante de Deus, se ela provocou aquilo. Mas onde está o espinhaço? Tem espinhaço para combater os humildes, os pobres, os pequenos grupos. Mas para combater o pecado, onde está o espinhaço? Onde está a coragem? Onde está um homem a quem Deus possa usar e mostrar estas coisas para o povo? Mas aqui está, vejam, onde nós acabamos de ler. Deuteronômio, capítulo 29. Vocês leiam todo o capítulo para entenderem melhor. Depois, destaquem o versículo 19 e 20. Eles são amaldiçoados, mas, no entanto, são enganados. Terei paz, ainda que ande conforme ao bom parecer. Me vista como entendo, como eu bem entendo. Proceda como bem entendo. Mas Deus diz que está sob maldição. Não adianta tentar botar remendo em vestido novo. Tem que nascer de novo. Uma meretriz se salva quando ela constata que é uma perdida. Mas um homem, uma mulher, que instala no seu coração sob um evangelho falso, que tudo vai bem, estando em pecado, oh, que decepção terrível será para esta pessoa. Ouvintes, Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, através de sua palavra. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder a teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca falhaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu
segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo eu tenho a melhor guarida e da morte não temo labéu. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer.
E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Ao poço de Jacó chegou Jesus. Estava cansado, ali chegou pra descansar. Chegou também ali uma mulher, com o seu cântaro água foi buscar. Jesus pediu-lhe água pra beber, e a mulher fez exceção e não lhe deu. Por ser samaritana, Jesus era judeu, mas a água que Jesus queria ele beber. Se tu conheceras o dom de Deus, tu pedirias, eu te daria pra beber. Água muito superna, que salta para a vida eterna. Esta é a água que Jesus nos tem pra dar. Jesus é mais que o poço de Jacó. Ele é a fonte, tem bastante água, é só tomar. Todos que têm pecado é só chegar. Esta água tem poder pra te limpar. A água que Jesus dá, ela é suave, aconselhável, e Jesus mandou beber. Quem toma desta água, vida eterna tem, vive com Cristo aqui e no além. Se tu conheceras o dom de Deus, tu pedirias, eu te daria pra beber. A água muito superna, que salta para a vida eterna. Esta é a água que Jesus nos tem pra dar. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte.
Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe, pois, Jesus: dá-me de beber. Ouvintes amados, esta cena está sendo repetida na vida dos filhos de Deus durante todas as eras que houve igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Eu gosto de meditar neste assunto, pois justamente quando ele estava mais cansado, foi aí que saiu dele virtude. Virtude para curar, virtude para libertar, virtude para salvar. Uma mulher desprezada da sociedade, e tiveram um destino tão mau, tão negro. Porém, Deus acompanhava aquela mulher. Com seus olhos ternos, pacíficos, que sabem enxergar não apenas o presente, mas o futuro, o passado. Um Deus que não está limitado ao tempo, nem tampouco ao espaço, tinha os seus olhos sobre aquela mulher. Quando Jesus estava cansado do caminho, foi justamente a hora em que ela foi no poço buscar água. Por que Jesus não chegou ali na hora em que as virgens, as damas da cidade, iam buscar água no poço de Jacó? O poço, na verdade, podia ser servido por todas as classes de pessoas, mas nem todas as classes podiam se misturar. No caso daquela mulher, sendo ela uma meretriz, ela podia beber da mesma água que as damas, as virgens, bebiam, se servir da mesma água, mas num horário diferente. Ela não podia ir com as famílias, ela tinha que ir numa hora separada. E foi justamente na hora em que ela, a prostituta, podia buscar água no mesmo poço que as damas buscavam, no mesmo poço que as virgens buscavam, foi a hora que Jesus assentou-se junto daquela fonte, cansado do caminho. Para dar água, ele pediu água. E se você ler São João capítulo 4, no Espírito, dentro do Espírito Santo, eu duvido que você retenha suas lágrimas. Eu duvido. Analisando por esse prisma, uma mulher separada por causa da sua conduta, por causa da marca que ela tinha, adúltera, foi buscar água justamente na hora em que Jesus se assentou ali cansado do caminho. Por outro lado, Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, justamente numa hora em que uma adúltera ia buscar água. Por que não foi ele
no horário das famílias? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E oxalá que todos pudessem se encontrar com Jesus em sua fraqueza, isto é, em sua simplicidade. Nós encontramos o caso daquele ladrão crucificado ao seu lado direito, numa hora em que Jesus não oferecia nenhuma possibilidade para as vistas humanas, para o parecer humano de ser um rei, porquanto estava derrotado, crucificado, sangrento ali. No entanto, aquele ladrão, aquele marginal, pôde ver nele um rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nas horas mais impróprias, nas horas mais incertas, Jesus revelou a pessoas de vidas incertas, de vidas impróprias. Isto quer dizer a salvação. Não há hora mais imprópria para a humanidade do que esta. Nesta hora em que estamos vivendo, tudo tem se tornado difícil. Tudo tem se tornado, de acordo com as profecias, trevas. Mas há alguém que tem o privilégio dado por Deus, mesmo sendo perdido, como aquela mulher era perdida, e não podia nem buscar água junto com as famílias, mas foi numa hora em que Jesus estava junto da fonte. Justamente nesta hora, o Deus cansado, sem aparência, vem através de um profeta prometido nas Escrituras. Deus tem passado por tantas pessoas melhores do que nós para nos dar este grande favor imerecido, que é graça, a graça de não somente conhecermos, mas de aceitarmos e procurarmos a viver a mensagem do seu profeta. Isto causou revelação para aquela mulher. O cansaço de Jesus, o seu tempo assentado junto à fonte e a sua necessidade causou a salvação, a revelação daquela mulher marginalizada pela lei. Sim, isso nos faz lembrar de revelação, nos faz lembrar do valor da revelação. A quem foi revelado? Todos podiam tomar do mesmo poço, da mesma água, e até com prioridade. Todos podem usar a mesma Bíblia. Isto é, certos grupos com prioridade, reconhecidos pelo mundo. Isso concede prioridade sobre a Bíblia, sobre liderança para com o povo. Isto é o mesmo poço, mas sobra um tempinho para quem não tem passado pelos mesmos canais? Sobra um tempinho para quem nem pode estar juntos com eles, buscando água neste poço? Sim, sobrou para aquela mulher. E tem sobrado para mim. Tem sobrado para você este tempo. Essa fonte é a Bíblia. Todos podem buscar nela cura divina, salvação, batismo do Espírito Santo, as promessas de Deus, escritas neste livro santo. Mas nem todos podem ver num Cristo cansado, crucificado. Nem todos podem ver nessas Escrituras o verdadeiro batismo,
Nem todos podem ver nessas Escrituras a promessa de Elias para nos preparar para o arrebatamento. Nem todos podem ver nessas Escrituras como uma mulher deve se vestir, como um homem deve se portar em relação às mulheres. Nem todos podem ver o essencial. Todos podem buscar água na mesma fonte, e os grupos privilegiados são aqueles que passam pelos canais humanos intelectuais. Tem alguém que não pode estar juntos, não podem ler a Bíblia juntos, não podem pregar juntos, são desconsiderados. Mas foi justamente nesta hora que Jesus assentou-se junto à fonte e deu água para aquela mulher que não podia ir junto com os demais. Isto deverá falar profundamente aos nossos corações. Leiam São João 4 e veja o que aconteceu, como terminou aquele diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana. Ela não quer dizer absolutamente uma apóstola, uma discípula para pregar. Ela representa uma igreja, porque a mulher na Bíblia Sagrada representa a igreja, que grita: Ele vive. Venha, venha ver um que disse toda a minha vida. Isso é a igreja. Isso não fez dela, não faz da uma mulher pregadora, senão com sua vida, com seu testemunho, com sua honestidade, com sua maneira de viver, ela se torna uma pregadora. Todas as cristãs são pregadoras. Estão pregando e testificando que as obras das trevas têm assolado o mundo e têm condenado esta moda imunda que o mundo tem aceito sem nenhuma rejeição. De que maneira? Se portando justamente ao contrário, formando contraste. Luz existe porque a luz é um contraste das trevas. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Jesus Cristo foi revelado àquela mulher. Logo, aquela mulher revelou a Cristo aos outros. Jesus Cristo tem que ser revelado à igreja, para que a igreja então revele Cristo ao mundo. Ela recebe a luz de Cristo e reflete esta luz para o mundo. Isto é como a lua e o sol. A lua é a igreja e o sol é Cristo. A lua não tem luz própria, mas ela governa a terra nas estações certas, e ela manda a luz do sol durante as noites de trevas para a terra. Vós sois a luz do mundo, se referindo eu estando em vós, refletindo através de vós. Vocês iluminarão o mundo. Isto quer dizer, formarão o contraste. Mas antes de tudo, tem que haver a revelação. Tem que haver a revelação de Jesus Cristo. A si mesmo, assim individual, depois de você, para outros. O mundo tem que ver Cristo na igreja. Por isso que a igreja que não é rejeitada, não é crucificada, não é perseguida, ela não é de Deus. Porque quando Cristo se manifestou, ele foi rejeitado pelos religiosos, ele foi rejeitado pelos sacerdotes. E qualquer tempo que ele se manifestasse ao mundo, ele teria que ser rejeitado, ele teria que ser perseguido. Então ele mesmo disse que como odiaram a ele, aborreceram a ele, aborreceriam também os seus discípulos.
A revelação traz preço, contrai sacrifícios. Quando se manifesta como filho de Deus, você vai enfrentar sacrifícios de filhos de Deus. Se você não quer deixar a sua luz brilhar, você evitará muito sofrimento. Você não será contraste naquele ambiente. Você não vai chocar com as trevas dentro da sua casa, no recinto de trabalho, aonde quer que vá. Mas se você brilhar dentro de qualquer lugar, logo não faltarão aqueles que se sentirão contrastados com esta luz. Isso aconteceu lá dentro de Babilônia. Quando Daniel refletiu a sua luz, o que aconteceu? Teve que haver o contraste. E em todas as épocas, deixem que sejamos cristãos mornos, frios, acostumados às coisas terrenas, aceitando tudo que se propaga no mundo pelos meios de publicidade, e nunca seremos contrastados, nunca seremos opostos, nunca seremos rejeitados, nunca seremos perseguidos. Mas a igreja é posta na terra para ser um contraste. Você é um contraste na avenida, com seu porte, moça. Sua maneira de vestir é um contraste com o mundo. A senhora também, o senhor, o moço, cada um que tem recebido esta revelação e tem encontrado a Cristo nessa fonte de água viva, tem se tornado um contraste com todo o mundo. Água viva sai do manancial, que é Cristo Rei. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. E converte o pecador, dessa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus. A água é a mesma, a fonte é a mesma, mas o que faz a diferença é a revelação. Vejo que tu és profeta. Conheça a mensagem do profeta desta era e verás se ela é água viva ou não. Você tem ouvido esta mensagem pelo rádio do profeta de Deus, que ele nos enviou nesta era. Você logo dirá: vejo que és profeta. Deus te abençoe enquanto crês na mensagem de um profeta, sabendo que somente aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te abençoe neste sentido. Amém. Cansado de viver no mundo mau e vil, no qual satisfação real não há, busquei o amor de Cristo e achei descanso e paz. Minha alma agora satisfeita está, alegro-me na fonte de água viva, sei que nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. Que maravilha ter o amor do Salvador, que me dá motivação ao meu viver. Com bênção, graça e glória me sustentará, por isso aleluia cantarei. Alegro-me na fonte de água viva, sei que nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na
calma e alívio te dará. Entrega-te, amigo, ao Salvador, alegre-me na fonte de água viva. Sede nunca mais minha alma então terá, alegre-me na fonte de água viva, e é Cristo meu amado Salvador. Salvador, 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 tem compaixão de nós. Se a própria natureza, ó Deus, entoa seu louvor, ó todos vinde, vós também louvemos ao Senhor, e quem nos dera sempre, sempre ao nosso Deus louvar. Concede-nos, bondoso Deus, o dom de graças dar, e serga nossa voz igual das aves o cantar, e quem nos dera sempre, sempre ao nosso Deus louvar. E quem nos dera sempre, sempre ao nosso Deus louvar. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br.